está comigo aqui? Você me ajuda nessa missão de hoje? De entregar a palavra do Senhor, amém? Achou? Lucas capítulo 9. Nós vamos ler apenas o versículo 23 e 24. Mas antes disso, feche seus olhos comigo. Nós vamos orar ao Senhor, amém? Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor. Esta é a tua palavra, esta é a tua igreja. Nós somos o teu povo, nós somos teus, Senhor. E nós desejamos nessa noite ouvir a tua voz. Eu oro para que o Senhor me coloque como um instrumento de bênção, um instrumento afinado para transmitir aquilo que o Senhor deseja falar conosco nessa noite. Eu declaro, Senhor, que eu me escondo atrás da tua cruz. Que tudo aqui, o que sair da minha boca, venha de ti, seja para a glória do teu nome. E eu profetizo que nessa noite será noite de cura, noite de libertação, noite de transformação, noite de arrependimento, noite de perdão, noite onde o teu Espírito Santo vai falar conosco. Eu oro para que os corações estejam abertos, que os nossos corações sejam como uma terra boa, para receber a semente maravilhosa, poderosa e frutífera que é a tua palavra. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ler comigo então lá. Lucas 9, 23 diz assim: disse ele à multidão, disse quem? Jesus. Se alguém quer ser o meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a salvará. Amém? Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem que o Senhor ele tem ministrado ao meu coração, na minha vida particular, há algum tempo, há alguns anos, eu posso dizer assim. E eu sei que essa mensagem ela não está totalmente completa, porque o Senhor ele ainda está fazendo. Mas eu gostaria de compartilhar com você aquilo que Ele trouxe ao meu coração, amém? E o nome dessa mensagem, ela é Perdendo para Ganhar. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: é necessário perder para ganhar. Queridos, a nossa vida, ela é feita de uma sequência de ganhos e perdas. Todos nós passamos por períodos de perdas e períodos de ganhos. Mas nós somos treinados pela sociedade, nós somos treinados pela nossa própria natureza a querer sempre ganhar. Porque ganhar é bom, não é bom ganhar? Quando seu time ganha, você não fica feliz? Não fica? Bom, eu tenho uma teoria que nem sempre o time que é campeão, ele é o melhor. Essa é a minha teoria. Né? Eu sei que alguns vão entender o que eu estou querendo dizer aqui. Mas ganhar é muito bom. Nós gostamos de ganhar. Faz parte da natureza humana. Nós somos treinados a você tem que avançar, você precisa conquistar, você precisa chegar em primeiro lugar. Você precisa. Nós somos treinados a isso. E eu particularmente não acho nada de ruim nisso. Porém, a palavra de Deus, ela nos ensina que muitas vezes, para ganhar, nós começamos como se fosse assim, uma caminhada. Ali está o meu prêmio que eu vou ganhar. Há uma caminhada até chegar a este lugar. E nós aprendemos que com Cristo, essa caminhada, ela começa com uma palavra, que chama perder. E nós acabamos de ver aqui, que ele diz assim, lá no versículo 24. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão da sua vida, por minha causa, a salvará. Ou a ganhará. Tem algumas versões que falam sobre ganhará. A nossa vida com Cristo, ela começa com uma caminhada muitas vezes, onde você vai precisar abrir mão,
onde você vai precisar perder algumas coisas para conquistar aquilo que Deus tem para você lá na frente. E esse perder, querido, algumas vezes ele parece, eu vou estar então em desvantagem. Eu vou estar então, algumas vezes soa para algumas pessoas como, então eu vou fracassar porque eu vou perder. Eu vou estar em desvantagem com outro. A gente às vezes até faz essa comparação, mas eu tenho essa idade, se eu estou perdendo, o outro, ele está avançando, eu quero ganhar, eu quero ir à frente, e o Senhor está me dando uma direção, e muitas vezes essa direção é a contrária àquilo que as pessoas estão indo, porque esse é o Evangelho. Quando a gente diz, eu vou me converter a Cristo, o que é? Nós estamos numa caminhada. E quando nós nos convertemos, ou seja, nós mudamos a nossa caminhada. O mundo, ele nos dita uma caminhada. Com determinados valores, com determinadas posições, com metas, com objetivos, com rótulos. Mas quando Cristo nos chama para nos convertermos a Ele, ou seja, nós precisamos mudar a rota. Nós precisamos entender alguns princípios que aquela outra rota, ela não tinha nos mostrado ainda. Só que essa palavra perder, negar a si mesmo, às vezes ela soa pra gente como uma coisa não muito boa. Mas ela deve ser uma escolha. Ela deve ser uma entrega com consciência. Não com pesar. Na certeza de que Deus sempre ganha. Na certeza de que não importa o começo da sua caminhada, o que Ele tem para você é sempre muito melhor do que aquilo que você deixou no começo da sua caminhada, do que aquilo que aparentemente você perdeu no começo da caminhada. Ganhar é bom. Jesus disse que em Cristo nós seremos mais do que vencedores. E isso é bom, e Deus tem isso para você, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pensa, deseja ou quer. Só que ganhar custa. E é sobre isso que eu gostaria de falar ao teu coração. Quanto custa ganhar? Primeiro, custa fazer as pazes com um passado de dor para viver um futuro de bênção. Fazer as pazes com um passado de dor, ou até mesmo com um presente de dor, para alcançar um futuro de bênção. Olha comigo novamente o versículo 23. Espera um pouquinho. Ele diz assim: se alguém quer ser o meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz. E eu quero ficar com o negue-se a si mesmo. Queridos, a dor, ela é algo que, se ela não for tratada de forma correta, ela sempre tem a tendência de aumentar. E eu vou falar um pouquinho aqui na prática do meu dia a dia. Lá no consultório, às vezes a pessoa chega com muita dor de dente e ela fala assim: mas antes só tinha um buraquinho, só tava um pretinho no dente, agora tá doendo muito. Aí eu falo: e você percebeu esse pretinho, essa dorzinha? Ela começou faz quanto tempo? Já faz um tempo. Muito tempo? Não. Uns 7 meses. Uns 6 meses. Aí, e você foi deixando a dor? Eu fui, é que agora eu não tô aguentando mais. A dor, ela tende a aumentar se você não intervir. Não adianta. Aquela cárie já estava estabelecida ali. Não adianta correr, você tem que ir. Apesar de não ser confortável tratar, eu sei que muita gente não gosta de ir ao dentista, eu não sei porquê. Mas, tem muita gente que não gosta de ir. Mas se tá doendo, se você percebeu alguma coisa, você precisa tratar. Porque ela tende a aumentar. E aí ela vai trazer riscos para os outros dentes, para as outras coisas, infecções.
A dor, queridos, ela é algo que ela incomoda. Mas muitas vezes a gente vai precisar parar e decidir mexer nela. Decidir tratá-la. Decidir resolver o que precisa resolver. Encarar a situação. E esse encarar a situação, muitas vezes, é negar a nós mesmos. Está confortável aqui, está bom do jeito que está. Está bom, mas está ruim, sabe? E isso serve para outras áreas na nossa vida. Talvez o seu passado, ele tenha sido um passado de experiências ruins. Talvez o seu passado, ele tenha sido ou até mesmo o teu presente, está sendo de decepções, de traições, de calúnias. Talvez a sua história, ela seja uma história de abuso verbal, de abuso físico. E você carrega com você aquela dor. Você aprendeu a mascarar ela. Mas você carrega ela com você. Talvez a sua história ela é de traição. Você é uma pessoa desconfiada. A vida te fez uma pessoa desconfiada. As pessoas falam isso, né? A vida me fez assim. Talvez você confiou. Você se entregou. Você acreditou. E justamente aquelas pessoas que você acreditou, que você apostou, elas te traíram. Talvez a sua história é uma história de rejeição. O seu passado é um passado de rejeição. A gente que lida com jovens, a gente trabalha muito isso. Talvez você foi abandonado pelo seu pai, você teve um pai presente fisicamente, mas ausente emocionalmente. E você carrega uma dor, você carrega uma ira contida, presa lá dentro. Talvez a sua história é uma história de tragédia. Uma fatalidade chegou na tua casa, bateu na tua porta. Você foi pego de surpresa. Ou a sua história, ela é uma história de mentira. Eu vivi a vida inteira numa mentira. Num casamento de mentira. Numa família de mentira. Fingindo emoções. Mascarando as coisas. Só que dentro de você há uma dor. Há um questionamento. Há um ponto de interrogação. Por que comigo? Por que a minha história? Por que justo a minha família? Por que justo o meu casamento? Por que justo com os meus pais? Eu não sei qual é a tua história. Eu não sei qual é o teu passado, meu irmão e minha irmã. Eu não sei o que te machucou. Eu não sei do que você foi feito. Porque quando nós nascemos como uma folha em branco. E aos poucos a nossa história vai sendo escrita. Eu não sei qual é o roteiro da sua história. Talvez você chegou aqui e você ainda está muito ferido. Talvez você é novo na fé. Talvez você nunca veio a uma igreja. Talvez você nem goste de igreja. Talvez você está aqui há muitos anos. Mas você ainda carrega um passado de dor. Você ainda carrega um passado de questionamentos. Eu não sei a sua história, mas eu sei que Deus pode mudar qualquer história. Não há dor, não há problema, não há abuso, não há traição, não há calúnias, não há tragédia que Deus, quando entre, não mude a história e a situação. E Ele deseja fazer isso hoje na tua vida. Amém?
Você que está aqui, você recebe isso na tua vida, mudança de história. Mas para isso, a gente precisa abrir mão de algumas coisas. Para viver essa história, a gente precisa abrir mão de uma bagagem que a gente carrega. Como que eu posso fazer isso? Perdoando, amando, abençoando. Ah, não. Como assim? Você não sabe o que aconteceu comigo. Você não sabe como tem sido a minha história. Você não sabe a dor que eu carrego. Eu não sei mesmo. Mas Jesus, Ele é especialista em aliviar as nossas bagagens. Mas a gente precisa dar um passo para Ele. A gente precisa liberar. Quando você perdoa, queridos, quando você escolhe amar, quando você escolhe andar mais uma milha, você não está abençoando aquela pessoa só que te feriu. Você está se libertando. Você está tirando sobre você um jugo, tirando sobre você as cadeias que te prende, tirando sobre você a depressão, a angústia, a melancolia, as síndromes do pânico, a vida travada. Sabe que lá no consultório, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de levar o evangelho às pessoas. E todas as vezes que eu entro ali, eu falo: Senhor, eu estou aqui como uma dentista, mas eu sei que essa foi uma forma que o Senhor também encontrou de me fazer ter contato com algumas pessoas. Então traga elas aqui. E eu lembro que uma pessoa começou a tratar comigo, eu já conhecia ela. E ela apresentava uma alergia muito grande na sua perna, no seu pé, e ia subindo assim pela perna. E ficava em feridas aquela alergia. E era só um pé, só uma perna. E aí ela disse pra mim: olha, Juliana, eu já fui ao médico, eu já usei pomadas, eu já passei com os especialistas em dermatologia. A ferida, ela não sai, ela não vai embora, ela coça demais, sangra, eu tenho vergonha de usar sapato, chinelo. E aí a gente começou a conversar. Em uma das conversas o Senhor disse: são as emoções dela. O corpo está reagindo àquilo que está dentro dela. E aí nós conversamos, ela orou, ela liberou perdão, e ela chorou, e ela contou a história dela, aquilo que ela viveu, e aquilo que ela estava vivendo. E eu falei: olha, a gente tem que ter uma escolha. Eu sei que é muito difícil. É muito fácil para mim chegar e falar: você tem que perdoar. Eu sei que é difícil, mas você precisa escolher isso para você ser abençoada. E aí nós começamos a orar, e eu ungia os pés dela. E aquela alergia, ela começou a secar. Não sangrava mais, começou a sumir. E à medida que ela ia se auto-libertando, no sentido de fazer as orações, de se entregar, de liberar, de abençoar, de perdoar, de se arrepender, aquela alergia ia secando. E é assim, o nosso corpo muitas vezes, ele reage às nossas emoções. Ele reage àquilo que a gente está sentindo. Tem gente, talvez você aqui está dizendo assim: Juliana, eu não sei o que fazer. Eu sei da minha história, eu sei o que eu vivi, mas eu não sei o que fazer. Você não conhece o que está dentro do meu coração. Você não sabe o quanto eu sofri. Você não sabe o quanto esse mal causou na minha história, causou na minha vida. Você não sabe o que uma atitude de alguém gerou em mim e tem gerado até hoje. Você pode bater no peito e dizer: eu tenho razão para sentir o que eu sinto. Eu tenho razão. E eu digo para você: você pode até ter razão, mas o Senhor hoje te convida a entregar a sua razão.
a entregar a sua dor. Eu gosto muito de uma ilustração que diz que quando nós temos razão, é como se a gente ganhasse uma arma. Eu ganhei uma arma com a minha razão. Só que o fato de eu ter uma arma não me dá a licença para atirar. Para ferir também. Para machucar também. Para me vingar também. Eu preciso abrir mão da minha razão, negando a mim mesma, para alcançar aquilo que Deus tem para mim. A nossa caminhada, querido, muitas vezes a gente olha, o Senhor me prometeu, eu sei o que Ele tem para mim, eu sei as promessas dEle para mim, as promessas que estão na palavra dEle, que eu ouço aqui nas pregações, as promessas particulares que Ele mesmo já disse para mim. Mas a minha bagagem me impede porque ela pesa. A falta de perdão, ela pesa a nossa caminhada. A falta de aceitação da nossa história, ela pesa a nossa caminhada. E ela nos faz cada vez mais devagar para aquilo que Deus tem. E Deus não quer isso para você. Ele quer te libertar. Ele quer fazer você dar passos largos para Ele. Ele quer te abençoar. Ele quer fazer você ganhar aquilo que Ele conquistou já por você na cruz do Calvário. Já está preparado da parte de Deus. Já está pronto para você. Escolha perdoar. Escolha perder a sua razão hoje. Ah, mas vão me chamar de bobo. Ah, mas vão dizer que eu vou ser traído novamente. Ah, mas se eu confiar novamente, eu vou ser caluniado de novo. Vão me entender errado, vão abusar de novo de mim. Escolha. Escolha perder para ganhar. Escolha deixar para alcançar. E esse é o reino de Deus. Quem quer ser o primeiro, seja o último. Quem quer viver, morra. Quem quer crescer, diminua. Bem-vindo ao Evangelho de Jesus. Bem-vindo ao cristianismo. Muito diferente do que muitas pessoas dizem. Vem para Jesus e você vai ter isso, você vai ter assim, assim, assim. Não. Vem para Jesus. E primeiro Ele vai fazer aqui, para depois Ele fazer aqui. Porque Ele é assim, aleluia. O que mais custa ganhar? Custa se deixar ser trabalhado no profundo. Diga ai. Abra comigo em João, o Evangelho de João, capítulo 15. Amém? Se você encontrou, diga amém. Se você não encontrou, diga misericórdia. Então vamos esperar. João, o Evangelho de João. Você acha Mateus, Marcos, Lucas, João. Capítulo 15, diz assim. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim e não dá fruto, Ele corta. Todo ramo que dá fruto, Ele poda. Diga comigo, poda. Para que produza mais frutos ainda. A videira, ela é uma árvore pequena, com bastante ramos. Ela tem muitos ramos, ela é larga. E ela produz uva.
Aqui nessa passagem, Jesus, ele se compara a uma videira. E ele diz que Deus é o agricultor e que eu e você somos o ramo. Diga, eu sou o ramo. E eu quero trabalhar com você a parte B do versículo 2, que diz assim: o que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Deus, ele é um Deus que deseja se relacionar conosco. Desde o Éden, o primeiro plano de Deus para o ser humano era se relacionar. Era estar perto, era ter intimidade. Mas por causa do pecado, nós fomos separados de Deus. Quem está vindo nos cultos de domingo, está ouvindo a mensagem da cruz. E a pastora pregou sobre isso no domingo, falando sobre a reconciliação que a cruz nos traz. E quando nós chegamos para Jesus, quando nós levantamos a nossa mão, abrimos a nossa boca e declaramos que aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. E se você não fez isso ainda, você tem a oportunidade nessa noite de fazer isso. Quando nós chegamos para Cristo e nós convidamos Ele para morar no nosso coração, nós damos um passo, uma escolha, nós damos o nosso coração para Ele, nós entregamos a nossa vida para Ele. E Ele começa a se relacionar conosco novamente, por causa de Jesus. Por causa do sacrifício dele, nós nos tornamos amigos novamente de Deus. Só que isto não é tudo. O Senhor, ele deseja aprofundar esse relacionamento que começa a partir do momento que nós aceitamos a Cristo. E ele deseja se relacionar de forma profunda. E ele faz isso de forma muito gentil. Ele nos convida a ter um relacionamento mais profundo, a conhecê-lo melhor. E ele diz: posso trabalhar no seu coração? Posso mexer nos cantinhos da sua alma? Posso mexer aonde ainda ninguém conhece, só você? Posso tirar esse comportamento que vai contrário à minha palavra e que te impede muitas vezes de ser abençoado? Posso mudar os seus conceitos? Posso te dar novos valores? Deus, ele não é intruso. Eu me converti muito pequena, muito nova, porque pequena eu ainda sou. Mas eu me converti muito nova. Mas eu só permiti que Cristo começasse a trabalhar na minha vida depois de muitos anos. Eu já era uma ministra de louvor. Eu já era uma líder de jovens. Mas eu estava cansada do nível que eu estava andando com Deus. E eu disse: Senhor, pode trabalhar no meu interior, nos lugares onde ninguém conhece, nas minhas fraquezas, nas minhas dores, nos meus conceitos. E Ele começou a trabalhar, porque Ele deseja se relacionar no profundo. Talvez você está conhecendo Jesus agora. Talvez você ainda nem o conhece. Talvez você já o conhece há tanto tempo, mas você ainda não conseguiu alcançar um nível de profundidade com Ele. Você ainda não conseguiu abrir o seu coração e deixar Ele trabalhar nas suas dores, nos seus traumas, nos seus conceitos. E você sabe que uma forma, eu lendo esse texto, uma forma que chegou muito ao meu coração é essa palavra que eu disse para vocês repetirem: a poda. Porque a Bíblia diz assim, que eu sou um ramo e eu estou enxertado em uma videira, e essa videira é Cristo, e nele há vida. E essa vida, ela passa pelo ramo, e Deus, ele é o agricultor, e ele realiza a poda na minha vida com um objetivo: para que eu dê mais frutos.
ainda que eu esteja dando fruto, Ele realiza a poda para que eu dê mais frutos. A poda, queridos, ela acontece num período muito específico. Em uma videira árvore, fisicamente falando. Ela acontece num período no final do inverno. Os ramos, eles já não estão tão bonitos. Eles já deram os frutos que eles tinham que dar. O ramo, ele tem uma ou outra folhagem ali. E o agricultor precisa vir com uma tesoura e cortar aquele ramo. Para que ele dê mais fruto na próxima estação. Para que quando chegar a estação de frutos, ele consiga dar o fruto correto, ele consiga dar mais frutos, bastante frutos. Mas antes dele dar novos frutos e mais frutos, acontece a poda. Eu acredito que a vida da gente, ela é feita de períodos e estações. E é importante a gente saber discernir esses períodos. É importante a gente estar ligado com o Senhor para saber qual é o período que estamos enfrentando. O propósito de Deus na poda não é te machucar. O propósito de Deus na poda não é matar aquele ramo. O propósito de Deus na poda é prepará-lo para que ele dê muito fruto. Você pode se identificar com isso? Muitas vezes Deus ele tem algo muito especial para você. Mas primeiro ele precisa te limpar. Primeiro ele precisa te podar. Primeiro ele precisa te preparar para chegar nessa estação. Porque senão, quando chegar aquela estação, você não vai dar o fruto que deveria dar. Quando a poda acontece, até a frutificação, muito bem, o agricultor vem, corta lá o ramo, poda o ramo, ajusta ele ali, e aí ele vira as costas e ele volta no outro dia e aí pronto, aquele ramo está frutificando muito. É assim que acontece? Não é assim. Há um tempo entre a poda e a frutificação. Jesus, ele já diz o que vai acontecer. Você vai ser podado para que você frutifique mais. Mas há um tempo até você frutificar. Eu creio que, como servos de Deus, nós enfrentamos muitas vezes a poda. E glória a Deus por ela, porque isso quer dizer que a gente está dando fruto e Ele não nos cortou. Mas nós temos dificuldades de esperar esse tempo até frutificar. Nós temos dificuldades de entender o que Ele está falando para nós nesse processo. Sabe por quê? Ele quer te abençoar, igreja. Deus, Ele é interessado. Eu sei que você veio hoje a este lugar, você tem a sua campanha, você tem pedidos a fazer para Ele, e Ele diz sim, Ele quer te abençoar. Mas talvez você ainda não está enxergando isso. Talvez parece estar tão difícil, está tão longe, está tão impossível, Senhor. Você está no tempo da espera. E eu quero te fazer uma pergunta. Como você tem passado esse tempo? Como tem sido o seu coração e a sua atitude durante este tempo de espera? Talvez você tenha esperado de Deus um casamento. Talvez você tenha esperado de Deus a sua casa própria, a sua realização ministerial, uma cura física, a conversão de um pai, de um filho, de uma esposa. Talvez você tenha esperado em Deus para frutificar a conversão de alguém, uma realização financeira, profissional. Mas como você tem esperado? Como tem sido esse tempo para você? Tem sido de murmuração?
de braveza, de chateação, de mal com Deus, tipo, Deus, e aí, Senhor? Esqueceu de mim? Tô aqui. Quem nunca fez isso, né? Quem nunca fez isso que atire a primeira pedra? Todos nós passamos por períodos. E glória a Deus pela misericórdia dele, que nos entende, que nos coloca de novo no caminho, que renova a nossa fé. A poda, ela dói. A poda, aparentemente ela parece que não vai nascer mais nada daquele ramo. Deu, acabou. Mas a poda é uma excelente oportunidade de Deus trabalhar em você e em mim. Eu não sei se você tem enfrentado esse tempo de esperar as promessas de Deus, de esperar em Deus o agir dele, o socorro dele, a força dele, a solução para aquele problema. Mas eu quero te dizer uma coisa. Deus deseja gerar em nós um quebrantamento para esperar. Deus, ele deseja gerar em mim e em você nesse processo. Não é uma chateação, não é um nervoso, não é, Senhor, eu estou de mal do Senhor. Mas ele deseja gerar em você um quebrantamento para dizer, eis-me aqui, Senhor, trabalha em mim, trabalha no meu interior, me poda, me limpa. Porque eu sei que quando o Senhor me poda, o meu futuro é a frutificação. Eu não vou ficar podado para sempre. Eu não estou fora da videira. Eu não estou fora de Jesus. E porque Ele está em mim, não importa a estação que eu esteja, não importa se eu estou seca, se eu estou florescendo, não importa. A vida dEle está em mim e isso é suficiente para que eu prossiga. Abra comigo em 2 Coríntios, capítulo 12. Versículo 8. Você está aí comigo? Segunda Coríntios capítulo 12, versículo 8, diz assim, o apóstolo Paulo está dizendo: em 3 ocasiões supliquei ao Senhor que removesse, mas Ele disse, a minha graça é tudo que você precisa. O meu poder opera melhor na sua fraqueza. Agora, portanto, fico feliz e me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso aceito com prazer as fraquezas, os insultos, as privações, as perseguições, as aflições que sofro por Cristo, pois quando sou fraco, é que então sou forte. Eu me lembro que quando o Senhor começou esse processo de quebrantamento na minha vida, foi tão difícil. Eu me debati, eu fiquei de mal dele. Eu disse, o Senhor me esqueceu. O Senhor me traiu. O Senhor está sendo duro demais comigo. Por que comigo, Senhor? E eu lembro que eu estava na sala lá no apartamento onde eu morava. Eu estava demorando para entender, eu estava demorando para me render. Eu sabia que aquela dor que estava dentro do meu coração, ela estava sendo produzida por Ele, para que eu pudesse ser quebrantada e tratada e limpa, para que eu pudesse frutificar. E aí eu disse que eu
Eu chorei naquele sofá e eu disse: Deus, fala comigo. Fala comigo, Senhor, me dá uma palavra. Diz pra mim que o Senhor está comigo nesse negócio. Confirma pra mim que eu não estou apanhando do diabo, que eu não estou na direção errada. E aí ele me deu um versículo que dizia mais ou menos assim, tá? Eu não corro como quem não sabe aonde vai chegar. Eu não luto como quem esmurra o vento. Mas se tiver que me privar e que esmurrar alguma coisa, eu esmurro a minha própria carne, para que depois de ter ministrado a muitos, eu mesma não venha a ser reprovada. E eu disse: uau, não era bem isso que eu queria, mas tudo bem. Às vezes a gente está tão entregue à nossa dor, ao nosso problema, que a gente só olha para nós. E eu comecei a permitir, porque ele não invade, ele não te obriga. E eu quero abrir um parêntese aqui para dizer que uma ferramenta mais do que poderosa para que você seja trabalhado no profundo chama-se discipulado. O discipulado, ele não é para te machucar. O discipulado, ele não é para ter alguém com um porrete na mão e dizendo: faz assim, você está errado, é assim. Não. O discipulado é alguém para pegar na tua mão e dizer: vamos, eu estou com você, o Senhor está contigo. 2, nós somos mais fortes. E foi através do discipulado que o Senhor começou a trabalhar no meu coração. E eu me lembro que um dia eu disse: Senhor, ok, eu me rendo, estou aqui, eu sei o que o Senhor está fazendo, que eu já orei, já expulsei, eu já fiz jejum, eu já chorei, eu já esperneei, eu já disse que vou desistir e a coisa continua do mesmo jeito. Então eu estou aqui, Senhor. E eu me lembro que Ele me deu uma música. E quando eu ouvi aquela música, eu entendi o que era esse processo. E ela dizia assim: por que será que esperar é tão difícil? Vou confiar, mesmo quando não te vejo, estás comigo. Eu me rendo ao processo, abraço a dor. Fazes tudo lindo em teu tempo, Senhor. Quando chego ao fim, tu começas a agir. O teu poder se aperfeiçoa em mim. Quando fraco sou, que tu me chamas de forte em ti, Senhor. Eu posso todas as coisas. Se renda, queridos. Eu ainda estou nesse processo de poda. Eu e a minha casa, eu e meu marido, nós ainda estamos nesse processo. Mas eu sei que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la. Ele é fiel para completá-la. E nós não somos daqueles que desistam e olham para trás. Mas nós somos daqueles que avançam e conquistam aquilo que Deus tem para nós. Você não vai ficar pelo meio do caminho. Você não vai ficar de mal de Deus. Não faça isso. Se renda logo. Porque aí a coisa acontece mais rápido. Se renda logo. Se entregue logo
ao trabalhar dele. Permita ser trabalhado. Diga para ele: Deus, eu estou aqui. Eu não quero mais fazer as coisas à minha medida. Eu não quero mais fazer as coisas do meu jeito. Mas eu quero e eu preciso e eu dependo do Senhor. Dependa dele, queridos. Busque dele. Vão ter dias que você vai vir a este lugar e o seu coração vai estar rasgado. Mas chore nesse altar. Chore nesse altar. Nesse altar a cura para você. Nesse altar a mudança de história. Nesse altar a solução para o teu problema. Nesse altar a vida que você precisa. Eu gosto muito de uma ilustração que fala sobre o trigo. E tem um texto que a Bíblia diz que Satanás chegou para Jesus e pediu para peneirar Pedro, que ainda era Simão. E eu fui ver um pouquinho sobre como que era esse processo de peneirar. E peneirar significa sacudir. E eu fui ver como é que é esse trabalhar do trigo até ele estar bom para ser usado, útil para produzir algo. E o trigo, antes dele ser útil, ele passa por uma peneira e por um moedor. E essa peneira, ela é algo assim, redondo, bem grande, como se fosse uma caixa. E ela tem a haste de madeira e a base dela é uma peneira. E ali é jogado o trigo, mas junto com o trigo, quando ele é recolhido, tem pedra, tem palha, tem sujeira. E aí fica uma pessoa de um lado, outra do outro, e tem aquele processo de peneirar, e depois da peneira ainda vai para o moedor, aí moe, aí joga na peneira de novo, aí moe de novo, para tirar todas as imperfeições. E esse processo acontece por 5 vezes, até aquele trigo estar prontinho para ser peneirado, para ser usado, para produzir algo. Muitas vezes, a gente é peneirado. Como se não bastasse a peneira, a gente é moído. E aí cai na peneira de novo e volta para o moedor. O Senhor está preparando. Ele está limpando. Ele está restaurando. Ele está tirando aquilo que não vem dele. Ele está tirando as suas intenções erradas, os seus vícios errados. Ele está tirando as suas emoções desequilibradas. Ele está te ajustando. Você não é joio. Você é trigo. Por isso você pode ser peneirado. Você pode ser moído. Porque você vai dar fruto. Porque você vai servir. Porque você vai alimentar outros. Porque o que sair de você vai ser para alimentar outros. Vai ser para abençoar outros. Porque a bênção de Deus, ela não para só em nós. A bênção de Deus, ela não é para nossa própria só satisfação. Mas ela escorre e ela ecoa para quem está à nossa volta. Tem trigo aqui? Você é trigo, queridos. Não resista ao tratamento. Não resista àquilo que Ele está fazendo com você. Diga para Ele: eu me rendo. Eu me rendo ao processo. Eu sei que quando eu sou fraco, Senhor, aí é que eu sou forte. Eu sei que essa tribulação, ela vai gerar em mim perseverança. Ela vai gerar em mim um caráter aprovado. Ela vai gerar em mim uma frutificação e esperança para outros. Porque a Bíblia diz que Cristo em nós é a esperança da glória. E Jesus mesmo disse: tende em vós o mesmo sentimento. Paulo diz isso, que houve também em Cristo Jesus. Ele mesmo sendo Deus, Ele não se comportou como Deus. Mas Ele se esvaziou. E às vezes para a gente poder ser cheio e frutificar, a gente precisa se esvaziar.
Deus não enche vaso cheio. Eu não sei o que você veio buscar aqui nessa noite, mas eu quero te convidar a se render a esse processo, a estar em construção, a se permitir ser construído por Deus. Às vezes, para a gente construir algo, a gente precisa derrubar algumas coisas. Esses dias eu estava voltando de um exame que eu fui fazer e eu decidi que eu não ia murmurar por causa daquele exame. E aí eu parei numa avenida e eu olhei para o lado assim, encostei no carro, o farol estava fechado. E aí eu avistei 2 prédios assim, sabe? Um parecia antigo, com algumas imperfeições, e o outro era todo brilhoso, todo espelhado, bem grande. E aí eu olhei naquela minha visão assim, o prédio. E aí Jesus falou assim: qual é mais bonito? Eu disse: o espelhado. Aí ele disse: olha para a ponta dele. Quando eu olhei, ainda faltavam uns 3 andares para terminar ele. Tava feio aqueles 3 andares. Não tinha o espelho, não tinha beleza. E aí ele disse: é isso que eu faço muitas vezes com aqueles que permitem ser trabalhados no profundo. Eu estou construindo uma nova casa. É muito mais confortável ser o outro prédio, apagadinho, sem muita beleza. Mas se você quer refletir Jesus, deixa Ele construir. Deixa Ele ser o alicerce desse edifício. A construção, ela não é muito confortável, mas ela te proporciona uma beleza, ela te proporciona tantas coisas. Você quer desfrutar do melhor? Se deixa ser construído. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: eu estou em construção. Tenha paciência comigo. Escolha perder. Escolha se humilhar. Escolha, deixe-se ser podado. E não fica triste por isso não. Se alegre, diga: Senhor, eu estou aqui. Sou pequeno, Deus é grande. Eu sou frágil, mas Ele é forte. Eu sou dele, me entrego. Eu sou dele e me rendo. Se renda nessa noite. Eu quero que você se coloque de pé, amém?